Olá, boa noite. Começando a última palestra do segundo dia do Pint of Science, programação de Jundiaí. Bom, para quem não conhece, o Pint of Science é um festival mundial de divulgação científica, é o maior festival do mundo de divulgação científica. Ele acontece sempre no mês de maio, em vários países ao redor do mundo, com o objetivo de divulgar e popularizar as ciências. No Brasil, são 67 cidades participantes, e Jundiaí é uma delas. A APEP, uma das organizadoras do evento, ela transmite através do seu canal do YouTube a programação da cidade de Jundiaí. Mas as 67 cidades têm a sua programação local, ok? Bom, primeiro eu quero agradecer ao patrocinador Sinergia Orgânicos, aqui de Jundiaí. Amanhã a gente vai estar numa palestra super legal, fechando o evento com eles. Move 8 Produções, que também ajuda na organização, a APEP. Quero agradecer também o CAIS Jundiaí, logo mais a Sami vai estar conosco, que ela é do CAIS, Rede Valentes, Federação Paulista de Capoeira e também a União de Capoeira Desporto das Américas, que às 5 horas nós tivemos uma live com os mestres capoeiristas, nós fizemos um intercâmbio com Portugal, então foi uma live muito incrível, está lá no Facebook da PEP, então é só conferir. Bom, deixa eu chamar o meu primeiro convidado. Boa noite, mestre Raimundo. Boa noite, Gil. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar com você. Bom, o tema de hoje é direitos humanos e diversidade na escola, avanços e desafios. O tema enfim, super importante para a gente estar discutindo. E eu vou estar apresentando Raimundo, a Sami eu apresento assim que ela chegar. Bom, Raimundo Nonato, mestre Raimundo Nonato, ele é professor, poeta, e ele é escritor, autor deste livro aqui, não sei se vocês estão vendo, que é Democratização do Ensino Superior no Brasil, Raimundo Nonato da Silva Filho. Ele tem uma narrativa em primeira pessoa, né, Raimundo? E é bem interessante porque a gente vai lendo, parece que eu estou ouvindo você, assim, personifico você na minha frente, porque realmente a narrativa é muito parecida com o modo como você fala. É interessante. Quer falar um pouco dele rapidamente para a gente iniciar? Sim, claro. Este livro ele é fruto de um trabalho que eu realizei no mestrado, né, lá em 2008. E a pesquisa que eu realizei acerca da expansão das políticas públicas no Brasil, acerca da democratização do acesso ao ensino superior no Brasil, por meio das políticas de ações afirmativas e expansionistas para esse setor. Então, eu conversei com 3 meninas que cursavam pedagogia na ocasião, para compreender como que a história de vida, né, essa é a metodologia que nós utilizamos, para compreender como que a história de vida, as nossas histórias de vida, a nossa trajetória, que parece ser individual, como que ela compõe a teia social, né? Como que as histórias de vidas compõem e constrói a coletividade. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar com essas meninas, né, da pedagogia, e entender o percurso social, econômico e político que o Brasil empreendeu desde a década de 70. Né? Então, a gente foi caminhando e compreendendo os aspectos acerca dos direitos humanos, acerca do direito à educação, acerca da questão de gênero da mulher, né, da condição da mulher, acerca da construção da família,
dessa imagem patriarcal que ainda é muito forte dentro do seio das famílias, como que as pessoas abandonam sonhos em detrimento de outros, né? Como que a gente é obrigado a priorizar algumas situações porque não tem condições de seguir à frente em projetos individuais. Então, a história de vida ela é cercada, é permeada desses achados, né, desses tesouros, que a gente pode, então, compreender a coletividade social da qual nós estamos vivendo. Então, esse livro, ele traz essa percepção, né, traz esse entendimento, essa análise sociológica da sociedade brasileira, e nela também está um pouco da minha história. Neste livro está um pouco da minha história. E a história dessas 3 meninas que compõem um retalho, uma parte da história do Brasil de forma muito, muito assim, eu diria, muito clara, da negação de direitos humanos, inclusive, que é o tema da nossa conversa de hoje. Como que a negação dos direitos humanos, dos direitos básicos, vem sendo reiteradamente negados. Em alguns tempos, menos, em outros, mais. Então, a gente precisa entender isso. E aí, a gente escreveu esse livro lindo, que está aí para vocês lerem na primeira oportunidade que tiver, para conhecer esses aspectos que eu estou falando aqui, e que nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui no decorrer da conversa com a nossa convidada aqui, a Gi. Obrigada, Raimundo. Sami chegou, seja muito bem-vinda. Amo essa mulher empoderada, maravilhosa, linda. Sami Fortes, vou te apresentar, presidenta do CAIS Jundiaí, que é o Centro de Apoio e Inclusão Social para Travestis, Transsexuais e População em Vulnerabilidade, apresentadora do programa Conversidades, olha, programa novo, na TV Mais Brasil, coordenadora geral do Movimento Aquenda, e conselheira da Cultura e Igualdade Racial do município de Jundiaí. Então, seja muito bem-vinda, Sami, mais uma vez, seja bem-vindo, Raimundo. Então, acho que agora a gente... Sami, Raimundo, você prefere seguir o nosso roteiro? Bom, eu só gostaria de parabenizar mais uma vez, né, a Gi Freitas, a toda a equipe organizadora dessa segunda edição, né, desse grande festival, desse grande evento. Eu me sinto hoje particularmente lisonjeada, né, em poder compartilhar aí essa live da noite de hoje com o nosso mestre aí, Raimundo, né, que está aqui hoje, e gratidão a todos que estão aí presentes, né, na nossa live aí, prestigiando esse assunto tão importante e, digo mais, tão necessário. Quando se fala de direitos humanos, nós precisamos, sim, ser mais humanizados para que possamos construir uma sociedade melhor. É isso aí. Bom, ontem, 17 de maio, foi o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, né, é um dos países que mais mata a população LGBTQI+. Infelizmente, a gente tem aí dados, índices, né, altíssimos de transfobia, de homofobia, e a gente também, o Brasil ainda não adotou uma legislação federal que proteja essas populações. Infelizmente, a gente está caminhando para trás, né, em vários aspectos, assim. E se a gente pensa no tema educação, que é o que a gente vai abordar aqui, porque a gente precisa fazer um recorte, né, porque diversidade é um assunto, dá para a gente abordar várias linhas de frente, mas hoje a gente vai estar fazendo um recorte no tema educação. E a gente sabe que a educação é a base primária de combate a todo tipo de preconceito. E foi por isso que este ano a coordenação do Pint of Science Jundiaí escolheu como tema da programação de Jundiaí especificamente, ciência acima de tudo e educação
acima de todos, porque a gente precisa de mais amor, mais respeito, mais empatia, né? Então, e a gente, todos os dias nós somos impactados com notícias de desmonte da educação pública, desmonte da ciência, ecocídio, negacionismo, enfim. Então, está bem complicado o que a gente está passando. E com isso, a transfobia e a ausência de políticas públicas que garantem os direitos de permanência na escola, contribuem para a evasão escolar dessas pessoas. Então, se a gente não tem uma educação que garanta a essas populações, aos nossos alunos, que permaneçam na escola, a Sami depois vai poder contribuir, né, com mais informações. Isso a longo prazo, para a nossa sociedade, enfim, é muito ruim. Então, Sami, se você quiser já introduzir a sua fala, fique à vontade, seja muito bem-vinda novamente. Então, aproveitando a sua fala, né, o seu texto aí, nós estamos realmente numa fase bem complicada, onde nós temos a nossa invisibilidade. Nós estamos em busca de políticas públicas, em busca de inclusão. Sempre é necessário que a gente fale que, no ranking mundial, o nosso país é o número 1 no país que mais mata pessoas TTs, por exemplo. Em termos de ranking mundial, TTs, para quem não sabe, é a população travestis e transexuais. Nessa questão também de assédio e violência contra esses corpos, aí eu coloco o LGBT, QIAP+. A nomenclatura, ela tem a necessidade, nossa população tem a necessidade de termos a inclusão em todas as esferas. Infelizmente, eu tenho um dado aqui, né, que 78% da população LGBTQIAP+, ela simplesmente abandona os estudos por falta de respeito. É exatamente isso. Eu vou contar uma pequena história rapidinha aqui, minha, porque é através da minha vivência que eu faço a minha militância. Com 7, 8 anos, eu conheci a escola, comecei os estudos, e sempre fui uma criança muito educada, muito, né, obediente, e eu tenho até hoje a minha melhor amiga, a minha musa inspiradora, né, é a minha mãe. E ela sempre falou assim para mim, tome água quando sentir vontade de tomar água, mas você sabe que se você for tomar água, você vai sentir vontade de fazer xixi. Tendo vontade de fazer xixi, aguarde a hora do recreio. E assim eu fazia. Ao chegar no banheiro masculino, eu sempre fui agredida. Eu sempre fui agredida por alunos, até mesmo de outros anos, né? Então, pessoas maiores, meninos maiores. Então, a gente sempre sofre o bullying, né? A transfobia. Cansada de ser agredida, eu conheci uma segunda porta, que era o banheiro feminino. Chegando no banheiro feminino, eu era expulsa, eu era retirada. Então, quando a gente fala de crianças LGBTs, adolescentes, estudantes LGBTs, a gente tem esse recorte do bullying, do preconceito. A própria palavra já fala, né? É um preconceito que a pessoa tem, sem ao menos ter conhecimento desse conceito. Então, a maioria dos LGBTs que é P+, acabam abandonando as escolas, até mesmo porque não tem o direito para o nome social. Agora estou falando da população TT, né, em particular. É muito complicado, porque, assim, hoje, através do CAIS, onde nós temos uma grande parceria com o Recruta LGBT, que é um projeto voltado para a população LGBTQIAP+, para a sua inclusão na empregabilidade e de recursos, nós temos essa vertente muito forte de que, como nós vamos colocar esse corpo LGBT, essa pessoa LGBT, na empregabilidade, vamos conseguir incluir se essa pessoa não tem qualificação e nem capacitação. Então, para vocês terem uma noção,
o quão é difícil a gente fazer políticas públicas se lá no passado nós não tivemos um respaldo de respeito, pelo menos. Então, a educação, para mim, e eu acredito que para todos que estão aqui, seja a base do ser humano, né? É a estrutura de um ser humano. Se nós não tivermos educação, o que será das nossas futuros LGBTs? Então, hoje eu venho aproveitando o ensejo, né, que ontem, 17 de maio, foi o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, a LGBTfobia. Eu peço, então, que as escolas, que os educadores possam ter a oportunidade de conversar, de explanar um pouco mais esse tema, esse pilar, e a gente possa fazer a inclusão de respeito. Não precisamos de aceitação. Eu não venho em busca, na minha militância, de aceitação da sociedade, e nem de ninguém. Eu me aceito, e para mim já basta. O que nós precisamos é ter paridade, nós precisamos ter a pluralidade, nós precisamos ter a visibilidade de respeito enquanto seres humanos. Dentro da educação, nós estamos aí, hoje, dentro da militância, né, dentro das instituições, OSCs, que acabam tendo esse pilar LGBTQIA+, nós precisamos fazer essa inclusão. Até depois, eu gostaria até de pedir, aí agora eu passo a bola para a Gi, né, para que ela fale um pouquinho sobre o grande projeto que nós estamos já formalizando, né, a Gi idealizou, vamos botar em prática essa inclusão de educação com o programa Transformar, né, através do CAIS, que é realmente dar essa capacitação de educação para pessoas TTs que não têm os seus estudos concluídos, né, e é necessário, nós precisamos fortalecer, nós precisamos angariar esse empoderamento para que nós tenhamos, então, uma verdadeira inclusão na sociedade. É mais ou menos por aí. Você me pegou de surpresa, Sami. Eu agora fiquei sem jeito. Mas esse projeto, na verdade, ele foi inspirado, enfim, né, em todo o seu trabalho, da sua equipe. É um projeto, eu intitulei como projeto Transforma, né? Mas é um projeto, assim, eu acho que muito conversado, nós fizemos reuniões, eu tenho acompanhado a sua militância lá no grupo do WhatsApp. Então, quando você me convidou, e você fez o convite, né, para desenvolver um programa de capacitação, ou, enfim, de ensino e aprendizagem para essa população, e você vem com um índice de 78% dessas pessoas estão fora da escola. Então, é assustador a gente pensar que 78%, onde elas estão? O que elas estão fazendo? Como que elas sobrevivem ou vivem, né? Então, tudo isso, ao longo do processo de desenvolvimento desse programa, eu fui pensando com carinho, amor e zelo, como que eu poderia tratar esse ensino-aprendizagem de uma maneira que não fosse aquela coisa assim de mandatório, né? Você tem que aprender e tal. Então, é um programa diferenciado, claro, né? E, enfim, eu acho que é isso, assim, amanhã a gente vai falar um pouco mais no seu programa, e eu também já quero agradecer aqui de antemão, amanhã não, quinta-feira, o convite, mas você pode ter certeza que é um programa pensado com muito carinho mesmo, e, assim, é claro que ele não está pronto, eu acho que é um programa que ele vai sofrer ainda, né, algumas adaptações conforme a gente vai trabalhando nele, mas é inspiração de você, da sua equipe, e, enfim, eu acho que é isso. Então, Raimundo, a fala e o espaço é seu agora. Obrigada. Obrigado você, Gi. Obrigado a Sami, nos ensinando tanto, né, com a sua fala, e mostrando o quanto que ainda há o que fazer, né? Há para nós fazermos, né? Especialmente se pensando no contexto da formação educacional, do desenvolvimento da educação no Brasil, né? Como que ela tem tratado diferente, né? Eu acho que
a gente pode partir dessa ideia, né, de como que a escola trata o diferente, né? Então, como que a gente acolhe essa diferença. Eu gosto muito, eu descobri que a história de vida, ela acaba sendo conteúdo, né, para a gente fazer essas análises, né? Eu vou brevemente contar aqui um pouco da minha história para a gente entender como que essa ideia da escola atender ao que nós chamamos de direitos humanos tem sido tratado aí nos últimos 50 anos apenas, para não ir muito longe, que é a idade que eu tenho, e a gente pode, então, discutir um pouco sobre isso, trazendo esse contexto da escola. Então, eu nasci numa cidade, na verdade, eu nasci na zona rural, no estado do Piauí, e onde eu estudei era uma escola rural, né, coberta de palha de coco, né, e cercada de paredes de taipa, meia parede, e lá era a escola multisseriada, né, então estava eu e minha irmã 4 anos mais velha do que eu, mas enfim, ali a professora ensinava as crianças daquele povoado, né, então eu morava numa fazenda, afastada de uns 3 ou 4 quilômetros, e todos os dias de manhã minha mãe arrumava eu e minha irmã para a gente ir à escola. Isso lá em 1978, né? E lá onde nós estudávamos não tinha banheiro, não tinha absolutamente nenhum tratamento humano, né, citado aí pela Sami, dessa ideia de que a gente precisa, antes de mais nada, antes de tudo, tratar as pessoas como humano, né, que eu acho que é o X da questão, que ainda falta um pouco, né, ou para não dizer muito, no trato da escola, formar ser humano, formar o ser humano, ensinar ser humano, né? Não é ensinar o ser humano, que isso a gente vem tentando ensinar o sujeito há muito tempo, mas antes de ensinar o sujeito, a gente precisa ensinar ser humano. O que é ser humano, né? O que é ser humano? É olhar o outro com respeito e dignidade. Então, esta escola onde eu estudei inicialmente, lá em 1978, na zona rural do município de Regeneração, num distrito chamado José Ferreira, ela já tinha esse caráter de desrespeito, né, com o sujeito, com a criança, né, porque nem banheiro tinha, não dava para lavar as mãos, para tomar água, nada. Então, esse é um sinal, 1978. Depois nós mudamos para a cidade, né, eu continuei os estudos no ensino fundamental, né, mudei bastante de escola, porque a cidade, à medida que a cidade foi crescendo, as escolas foram construindo escolas mais afastadas do centro, e a gente morava num bairro afastado do centro, e eu fui mudando, à medida que construiu uma escola mais próxima de casa, eu mudava para essa escola mais próxima de casa. Por fim, eu concluí o ensino fundamental lá, e mudei para São Paulo em 1988, com o ensino fundamental completo, né? E aí eu parei por ali, porque me dediquei mais ao trabalho na indústria aqui da região de São Bernardo do Campo, onde trabalhei em várias empresas por quase 10 anos. Em 99, na verdade, em 97, eu voltei a estudar. Um pouco antes, na verdade, em 93, em 93 eu voltei a estudar o ensino médio. E terminei o ensino médio com 25 anos, em 1995, né? Total fora da idade. Cursei regularmente os 3 anos, trabalhando de dia e estudando à noite, né? E concluí a graduação com 33 anos, né? E concluí o mestrado com 40 anos. Né? Então, esse percurso que eu estou fazendo aqui com vocês assim, para rebater um pouco dos discursos que a gente tem acompanhado bastante, de pessoas, assim, na minha idade, da casa dos 50, 60 anos, de que escola boa era a escola do meu tempo, né? A gente ouve bastante isso. Agora, que escola boa é essa? Ou que sistema educacional é esse? Que você passa uma metade da vida, por exemplo, como é o meu caso, para estudar, né? Então, 25 anos para concluir o ensino médio, né? 25 anos para estar concluindo a graduação, né?
33 para concluir a graduação, 40 para concluir o mestrado, né? E aí, como é que fica essa questão de dizer que a educação brasileira serviu de bons exemplos no passado? Então, tudo isso é só para a gente chegar no contexto que nós estamos hoje, de que, pensando em direitos humanos, as políticas educacionais brasileiras vêm negando esse direito há muito tempo, né? Há muito tempo. Evidentemente que esse é uma crítica que a gente precisa fazer, ainda que a gente possa apontar alguns avanços, né? Não vamos fazer aqui o quanto pior, melhor, não é? Que a gente não vai enveredar por este caminho, mas é importante que a gente diga que nem tudo que se fez anterior a isso foi legal, né? Porque não se pensou em universalizar o acesso das pessoas. Essa ideia de universalizar e colocar as crianças dentro da escola, ela é recente, data aí da década de 90, né, de 90 para cá, com a criação com a LDB e, por fim, a ideia de o Fundeb, né, da criação do Fundeb, e, sobretudo, a Conferência de Jondien, que o Brasil é signatário, e os empréstimos que o Brasil recebeu do Banco Mundial obrigou ao desenvolvimento de políticas de universalização do acesso das crianças ao sistema educacional, né? Então, essa é uma das questões que a gente precisa trazer, né, que as políticas brasileiras receberam dinheiro, participaram de uma conferência, receberam dinheiro e tiveram que prestar conta desse dinheiro, e foi universalizando o acesso das crianças. Agora, essa ideia de universalizar o acesso criou uma outra situação, né, que toda vez que se pensou em colocar o diferente, toda vez que se colocou o diferente, que se desenvolveu políticas para se colocar o diferente no âmbito, no espaço geográfico da escola, houve a redução de algum investimento, houve a redução de implementação das políticas. Por que eu digo isso? Porque muito se fala na universalização deste ensino, do acesso, mas a permanência ela ficou prejudicada. Tanto a permanência desses jovens, né, quanto o avanço na qualidade de ensino. Né? Então, abandonou-se um pouco, sucateou-se as escolas públicas. Tudo bem, vocês querem ir para a escola? Os periféricos, os trans, o LGBT, né, o travesti, o negro, a mulher. Então, quer ir para a escola? Tudo bem, mas vocês vão para essa escola aqui, que é uma escola que ela acaba não atendendo às necessidades básicas daqueles que chegam sistematicamente todos os dias lá. E aí o que se desenvolve nesse âmbito escolar, nesse contexto da escola, são estratégias de negação dos direitos mínimos que as pessoas têm. Entre esses direitos, o direito de ir ao banheiro, o direito de pegar um papel, o direito de tomar água decentemente, porque as crianças tomam água de cabeça para baixo, né, banheiros são portas quebradas, e se desenvolveu uma violência no interior das escolas, de tal forma que elas são desenvolvidas tanto do ponto de vista físico, quando se vai para o embate, para a agressão física mesmo, ou do ponto de vista psicológico ou simbólico, né? Então, são esses tipos de violências que a escola acaba permitindo que se desenvolva no seu interior. E nesse tipo, e no desenvolvimento dessas violências, algumas características sociais, alguns marcadores sociais são alvos dessa violência. Né? Quais são esses? Eu, por exemplo, aqui eu carrego uma série de marcador social que atrai esses tipos de violência, que me cercam com uma certa violência. Então, eu sou negro, sou nordestino,
né? Então, isso, eu quero chamar aqui a atenção da SAMI, né, também, que é um alvo, certamente um alvo constante tanto da violência física quanto da violência simbólica e psicológica no ambiente da sala escolar, no ambiente escolar. E aí não é só por conta de coleguinha, não é só por conta é por conta de funcionário, é por conta de professor, é por conta de todo um grupo ali que passa a tentar, de uma forma ou de outra, excluir aqueles que foram incluídos por força de lei. Né? Então, nós temos um grupo que foi incluído por força de lei, e lá tem uma galera que quer excluir esse grupo na marra, de uma forma ou de outra, e consegue. Está aqui um exemplo citado pela SAMI, que 78% do grupo LGBT+, não continuam os estudos. Não é porque é vagabundo, isso e aquilo, não quer saber de estudar, é porque a violência é muito forte. A violência é muito forte. A gente tem que enfrentar isso cotidianamente. Eu enfrentei, né, por ser nordestino, aqui mesmo, fora do contexto escolar, e a gente enfrenta isso todos os dias. Quando eu ponho o pé na rua, eu tenho que responder um ou outro retardado que quer chamar a gente de negão, ou de neguinho, ou disso, ou daquilo. Então, aí eu tenho respostas prontas para esses tipos. Eu sou tão agressivo, às vezes, quanto a agressão que faz. Eu preciso treinar um pouquinho mais, porque a gente responde à altura essas pessoas. Mas, enfim, a escola, o contexto da escola é esse, né, que a gente precisa refletir. E o ponto de partida, já passo a palavra para vocês, o ponto de partida, para além dos ensinos técnicos, dos ensinos cognitivos que a escola precisa desenvolver, das habilidades do ponto de vista do conhecimento, ela precisa desenvolver uma habilidade básica, que é ensinar o sujeito a ser humano, pessoa, ele se descobrir humano, né? Que tem muita gente que ainda não descobriu que é um ser humano. Eu acho que é isso para o nosso começo de conversa. Passa a palavra. Nossa, forte, Raimundo, como sempre, provocando, trazendo reflexões, né, assim, que tem que respirar fundo. Claro que, enfim, eu sou branca, não consigo imaginar, né, como que isso funciona de fato. Um relato meu, quando eu dava aula para crianças do 6º ano, e era uma classe formada especificamente por alunos que tinham algum tipo de deficiência cognitiva. Então, era uma classe bem, bem dificultosa mesmo. E teve um dia que eu entrei na sala e a maioria dos alunos eram negros, né? E aí eu entrei na sala e estava uma briga, e um dos alunos chorando. Aí eu fui lá perguntar por quê. Ele disse: ele me chamou de negro. Mas o aluno, ele era negro. E ele estava chorando com raiva porque ele não se aceitava, né, como um aluno negro. Eu confesso que eu fiquei muito assustada. E eu não soube lidar com a situação, né? Esse é um ponto, porque eu de verdade falei, né? Como assim, né? Ele está afirmando que ele não é negro. Então, aquilo para mim me assustou muito, né? Essa reação, esse é um ponto. Outro ponto, e aí eu provoco o Raimundo, se é que isso é possível, diante do mestre, é assim, a SAMI veio relatando, né, que esses 78% dessas pessoas estão fora da escola. Mas também nós, pelo menos, não sei, nós não temos vivências ou poucas vivências de professores e professoras LGBTQIA+. Então, como, né, também aceitar ou acolher esses professores, porque eu acho que é todo um contexto, né, Raimundo? São os alunos que não ficam na escola, nós também não temos professores LGBTQIA+, no nosso meio, até para poder, porque é uma construção de saberes, sabe, Sami? É uma construção de saberes para nós que não somos, que não estamos dentro da população LGBTQIA+. Então, a gente tem que aprender todos os dias. Só que para nós aprendermos, eu acredito muito que nós precisamos ter vocês
conosco. E eu acompanhei a Sami está dando aula na Faculdade de Medicina, Sami. E aí eu vi muito rapidamente o post, e talvez seria até importante você falar sobre isso, porque é riquíssimo, né? É nos ensinar mesmo como tratar né, esse contexto tão assustador. O ano passado, devido a tempos pandêmicos, né, nós tivemos que nos readaptar, né, para ocuparmos os espaços, para podermos falar sobre as nossas populações em vulnerabilidade, e aí apareceu as lives, né, e das lives, então, eu fiz uma série de lives o ano passado, comecei com a Faculdade de Medicina, aqui de Jundiaí, e aí fui pelo país afora, né, peguei faculdades do Paraná, de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, bom, enfim. Com isso, o tema que a gente aborda dentro dessa capacitação, vamos dizer assim, né, em live, foi exatamente mostrar a nomenclatura LGBTQIA+, falarmos sobre as nossas vivências, né, e a partir daí falarmos, então, o que é cisgênero, o que é transgênero, o que é orientação sexual, identidade de gênero, explicar um pouco mais. Eu confesso para vocês que, alguns anos atrás, eu sentia aquela transfobia. Qualquer situação de preconceito, eu falava, ai, eu estou sofrendo transfobia, né? E hoje, né, o meu conceito mudou completamente. Existe a falta de informação, a falta de conhecimento. Alguns anos atrás, nós tivemos aqui no município de Jundiaí a situação de que não poderíamos falar sobre, né, gênero, sobre a questão, o tema em si, nas salas de aula. Mas as pessoas acabam esquecendo, o desserviço, né, da vereança acabou esquecendo que nós existimos, que nós estamos inclusos, querendo ou não, nós existimos. Então, como que a sociedade vai ter essa inclusão, vai conseguir fazer essa inclusão dessa população, se não é falada? Então, a Faculdade de Medicina, aqui de Jundiaí, me fez o convite, né, de poder estar ministrando uma aula para os formandos da faculdade. Porque ali, sim, nós temos pediatras, nós temos psicólogos, nós temos profissionais que futuramente vão conseguir fazer o acolhimento dessa população de uma maneira mais humanizada, né, mestre? Como você tinha dito. E, assim, é de suma importância que nós estejamos ocupando esses espaços e abordando esse tema. Mais uma vez, aproveito e agradeço a você, Gi, por poder estar permitindo, né, que a gente possa estar falando desses corpos. Quando eu falo que eu sou militante ativista, né, eu falo que eu sou militante ativista de direitos humanos, porque é impossível eu, enquanto mulher trans negra, indígena e retomada, possa falar somente sobre o LGBT. Eu também sofro racismo, eu também sofro a desigualdade de gênero. Então, quando a gente aborda a palavra, o tema diversidade, eu falo a diversidade estrutural. E aí eu chego nas periferias, eu chego na população negra, eu chego na população indígena, nas mulheres, nos idosos, enfim, em todos que realmente sentem-se vulneráveis e invisibilizados. A educação, hoje, atual, ela me preocupa muito, porque lá no CAIS, que é o Centro de Apoio e Inclusão Social para Travestis, Transsexuais e População em Vulnerabilidade, chega muitos relatos para mim de mães periféricas que falam assim, hoje as aulas estão feitas, Sami, através de um celular, e eu não tenho um celular qualificado para poder dar para o meu filho poder completar os seus estudos, e muitas vezes eu não tenho R$15 para colocar de crédito no celular para ele poder acompanhar. Essa tal inclusão, essa situação globalizada de que a educação é para todos para quem? Todos para quem? Eu ainda sinto muito a educação em passos lentos de formiga para fazer a real inclusão. Nós precisamos abordar, sim, a diversidade num geral. Porque eu tenho relatos de meninas de 11, 12 anos
que são assediadas por meninos da mesma idade. Isso aí é algo real, atual. Você está entendendo? Então, quando eu falo de LGBT, eu venho nessa vertente porque eu sou uma LGBT, mas eu também sou uma mulher e eu também sou uma negra. Eu tenho corpos invisíveis num corpo só. E a minha militância, ela vem nessa vertente, em trazer uma inclusão, uma educação de inclusão para todos, não somente para alguns. Então, assim, quando a gente vem falando na faculdade, a gente agora vai estar fazendo um trabalho, inclusive na próxima semana eu tenho uma reunião com a gestora de educação aqui do município, para que a gente possa fazer um trabalho voltado para a educação, falando sobre a diversidade sexual, né, no pilar LGBT, para os educadores. É muito importante eu passar o meu conhecimento, a minha vivência, para os educadores que ficam 300 e poucos dias com os alunos. Não adianta eu vir fazer um trabalho de um dia para eles. É muito pouco. Então, eu acredito que se nós conseguirmos capacitar e qualificar e trazer conhecimento e informação para os educadores, eles vão conseguir passar magistrosamente para todos, né? Não somente LGBTs, para que os próprios LGBTs se sintam mais confortáveis, né? E assim a gente abaixe esse índice, esse percentual aí de 78, eu ainda quero estar viva para ver ele zerado. E eu sou brasileira e não desisto nunca. Sonhar não custa, né? Que lindo depoimento. Mestre, acho que, não sei, acho que você, não, eu tô com taquicardia aqui, eu não sei nem o que dizer, né, diante desse relato. Enfim, Não, é sempre muito bom ouvir o diferente, né? As pessoas que trazem percepções de uma perspectiva diferente, né? Eu acho que nós temos muita dificuldade de lidar com isso, viu, Sami e Gi? De, 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 de ouvir, né? Então, como ouvir, né? Como é que a gente aprende a ouvir? Como é que a gente aprende a lidar com o diferente, com opiniões diferentes, né? Mas, assim, a Sami citou uma questão aqui que é grave, né? Que a gente sabe que ela acaba sendo, assim, o celeiro, vamos dizer assim, o nascedouro da violência que acaba sendo, que acaba no velório, vamos assim dizer, sabe? Que acaba no velório. Esse assédio que está no âmbito, no contexto das unidades escolares, na vivência com os jovens e adolescentes, que beijar sem a permissão da menina ou do menino, pegar, puxar no cabelo, pegar nos seios, pegar na bunda, fazer gracinhas, falar coisas agressivas para as meninas, olhar, quando começa a namorar, controla a roupa, quer ver a agenda do celular, afasta dos amigos, né? Aquela sensação de posse, aquela ideia de posse que muitas vezes os jovens têm, essa percepção ela vai ganhando corpo, e as pessoas vão achando que isso vai parar em algum lugar ou em algum momento, e muitas dessas situações é o que fomenta e gera as pessoas que estão matando as mulheres aí. Os namorados que têm a ideia que crescem com essa ideia de posse, e lá na frente ele não aceita a ideia de perder, né? Ou de chegar ao fim de um relacionamento. De perder, não, de chegar ao fim de um relacionamento. Ele não aprendeu a lidar com o fim do relacionamento e parte para a violência que culmina no que a gente tem conhecido, visto muito, que é o feminicídio dessas pessoas que matam as mulheres, e essa violência ela não inicia ali no momento que o sujeito dispara a arma, ela já vem de longa data, né, e vem se apresentando das mais distintas formas. Então, ser professor, ser educador, estar na escola vai para além de encher lousa, vai para além de aplicar provas, vai para além de ler textos. Ela precisa ter, o professor precisa ter uma percepção maior.
né? Precisa ter por isso que não é fácil ser professor. Não é uma profissão simples, como muitos acham que seja uma profissão simples. Não. Principalmente professor de escola pública, né? É onde tem a diversidade, chega ali sistematicamente, nós temos vários marcadores sociais, nós temos um grupo, nós temos vários grupos, nós temos as pessoas que se interseccionam, conforme Sami comentou agora há pouco, que para além de ser uma mulher negra, trans, em traços indígenas, então é a intersecção, né? Então não existe a diversidade. Olha só que contraditório, que antítese. Na diversidade não existe fronteiras, não é? Então nós transitamos em vários marcadores, não é? Que a gente precisa ainda que a gente então se destaque por defender este ou aquele grupo de uma forma mais assim forte, como está o caso de Sami aqui, o meu caso também na questão racial, nós não podemos fingir e nem virar as costas para as questões outras, não é? Não é porque eu não sou mulher que eu não vou chamar a polícia frente à agressão de uma mulher. Não é porque eu não sou travesti que eu vou ver um travesti sendo agredido e não vou tomar as providências. Eu tenho que, evidentemente, observar a minha segurança para não ser, assim, eliminado às vezes, mas eu preciso fazer algo. E esse fazer algo é você se importar com o outro, independente de quem seja. Então, a gente precisa estar atento a isso e sensível a estas outras causas, porque, antes de tudo, você está defendendo um ser humano. Né? Antes de tudo, você está defendendo um ser humano. Que é isso que a gente precisa fazer. Ora, se você vê a violência contra um negro e não se importar com aquilo, você não está pronto para defender nem você mesmo. Né? Se você viu a violência contra um homossexual e não se importar com aquilo, você não é ninguém também, porque você não se reconhece, você não consegue se ver no espelho como um ser humano. Então, essa tomada de consciência para se importar com todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação é um processo que nós todos precisamos iniciar. Né? Todos precisamos iniciar. Eu tenho que me importar com o outro. Ponto. Né? A escola, e isso passa pela escola também, né? de ensinar as pessoas a se importarem com as outras, né? Porque isso eliminaria muitas violências, muitas violências. Então, acho que, do ponto de vista dos avanços, eu acho que a gente se propôs a falar aqui dos direitos humanos e diversidade, ainda tem muita coisa para falar que a gente conversaria aqui a noite toda, mas eu acho que houve alguns avanços, né? Assim, do ponto de vista da criação de espaços seguros para as pessoas falarem, né? Tá aqui Sami, correu o Brasil, está na faculdade, está falando, está se sentindo segura para falar, porque eu acho que esse é um ponto importante, a gente se sentir, que faz parte também da educação e da escola, e do discurso, e da própria militância, dos vários tipos de militância que a gente tem, para se criar espaços seguros para as pessoas falarem, né, para as pessoas se posicionarem. Eu acho que o grande avanço no sentido dos direitos humanos, ainda que esteja ameaçado, momentaneamente ameaçado por aquele que está lá em Brasília, com esse discurso separatista, com esse discurso misógino e preconceituoso, mas eu acho que houve um avanço por conta de que, olha, foi criado alguns espaços e tem pessoas por aí falando de políticas de gênero, não é? Espaços seguros para as pessoas falarem. Tem eu aqui que assumo como negro e falo abertamente e escrevo também sobre a questão racial. Aí eu aproveito o momento para falar dos Cadernos Negros, número 43, que eu estou nessa coletânea agora, publicada recentemente, e que a gente traz essa questão racial. Né? Então, é preciso que a gente crie mais espaços de diálogos, mais espaços seguros para a diversidade, então, pôr o seu discurso na mesa.
Eu acho que isso, e a gente garantir que as pessoas falem, seja ao nosso favor, seja contra. Então, Morin já nos ensina que a democracia não pode ser entendida como a ditadura da maioria. A gente precisa acolher, inclusive, as ideias que são contrárias à nossa, porque diversidade também é isso. Diversidade também é isso, é sentar à mesa e dialogar, mas a gente precisa criar esses espaços seguros para não morrermos, né? Para não sermos assassinados, para ir ao trabalho e voltar para a sua família. Então, acho que essa questão, mantenha-se vivo, né? A primeira grande regra, a primeira grande lição para a diversidade, seja ela de qualquer forma for, e aí a gente fala das mulheres, fala da população LGBT, fala dos negros, que é os que mais são assassinados diariamente aqui no Brasil, é que a gente procure, de uma forma ou de outra, desenvolver estratégias para se manter vivo, porque nós queremos vocês vivos, que é para falar, e criar espaços seguros para que esse discurso continue fortalecendo e desafiando e provocando outras pessoas a falarem. Então, a nossa fala não pode se calar quando eu fechar os olhos. Os nossos pensamentos não podem se calar quando nós fechamos os olhos. Vamos formar pessoas que se sintam seguras e corajosas para continuar a defender aquilo que é de direito nosso. Bom, quando a gente fala eu gostei quando você comentou de criarmos locais seguros, né, de fala, para a gente construir esse conhecimento, mas assim, Raimundo, eu não me sinto segura na escola hoje, como professora principalmente, né, para mim, hoje, eu vejo a escola um ambiente muito hostil, em todos os seus sentidos, né? Inclusive, alguma hostilidade eu encontro até entre nós professores, infelizmente, né? Então, são professores que desconhecem toda a causa e militância, e aí também são transfóbicos, são homofóbicos, e aí isso muito me preocupa, porque eles estão levando isso para dentro da sala de aula, né? Então, e aí, enfim, é só uma preocupação mesmo que me veio agora na cabeça. Por isso que enfim, às vezes eu questiono o quanto a gente ainda precisa avançar para a gente acolher professores da comunidade LGBTQIA+, dessa população que, inclusive, é para estar dentro da sala de aula, né? Porque eu acho que o espaço são de vocês, são vocês que têm que estar lá na sala de aula para estar acolhendo, para estar transformando, construindo conhecimento de que empatia, respeito, é isso que você está fazendo, Sami. Você está indo lá numa faculdade de medicina que a gente sabe que é elitista, né? A maioria branca, e você está indo lá e está dizendo: olha, quando eu for procurar atendimento, é assim que eu tenho que ser atendida, nesse sentido, né? A gente sabe que ainda, enfim, tem vários desafios, que a gente sabe que o sistema de saúde tem vários desafios. Então, acho que é isso. A gente tem que ter pessoas como você dentro da sala de aula, inclusive para nós professores também, porque tudo isso é muito complexo. E para nós, eu digo Gisele, não é fácil, né? Às vezes a gente tem eu ainda me vejo com algumas falas homofóbicas, ou com alguns pensamentos ou falas racistas, infelizmente, né? Mas é que com todo o conhecimento, a construção, e com essa rede de amigos de diversidade que a gente acaba que aprendendo, e a gente evita determinadas falas e atitudes, mas eu ainda me pego, né, nesse caminho que eu acho que não é por aí. A gente já vai finalizando. A Sami, acho que ela perdeu a conexão, mas acho que ela já vai voltar. Raimundo, se você quiser fazer as suas considerações finais, a hora que a Sami entrar, a gente já finaliza também. Perfeito, Gil. Eu quero, então, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesta noite, assim, de tanto aprendizado, pouco tempo junto, mas a gente consegue aprender muito, né? Eu tô nessa vibe, né?
estou nessa vibe de aprender, viu, Sam? Eu me enrolo com os temas, eu me enrolo com a nomenclatura, eu me enrolo com o que eu falo aqui, o que eu falo ali, como que eu faço, mas uma coisa eu não me enrolo, com uma coisa eu não me enrolo, que é a certeza de que eu tenho que defender assim, a criação e a formação desses espaços seguros. Quando eu falo dos espaços seguros, ele transcende a ideia de espaço geográfico e físico, como é o caso da escola, que é um ambiente hostil mesmo. Mas a gente pode criar outros espaços na perspectiva da subjetividade, então, que aí você garante a continuidade de trabalhos, não é? Então, que seja tanto que seja na formalidade, que seja no informal, como outros casos que a gente conhece aí, mas o que eu acho que a gente precisa continuar falando, que seja no almoço de domingo, que às vezes a gente encontra ali na família, a gente precisa fazer alguns ajustes, porque o discurso não está muito bom, que aparece como sendo uma brincadeira, que aparece como sendo uma piada, e a gente responde de certa forma, poxa, você está um pouco nervoso, em casa, não, enfim, a gente precisa correr, a gente precisa fazer esse trabalho em casa também, né? E nos espaços que a gente frequenta, porque isso é todo momento, a gente tem que estar, é lamentável, isso é triste isso, né? Ao mesmo tempo que parece ser coragem da gente, ter que estar respondendo determinadas situações a todo momento, a todos os dias, é sobretudo triste isso. É deprimente saber que, em pleno século XXI, a gente ainda tem que explicar situações, não é que a gente, por que eu sou diferente, né? Eu tenho que ficar explicando a minha diferença para o infeliz conseguir conviver alguns minutos ali meio desconfiado de mim, entendeu? Isso é horrível, é deprimente para essa sociedade racista e preconceituosa que a gente ainda vai viver por muito tempo aí, mas que precisa, chega uma hora que a gente cansa de estar falando para as pessoas, mas enfim, eu acho que a vontade de mudar e de construir um mundo melhor para os que estão chegando que me dá força, então, para continuar respondendo e ensinando estes e estas e aquelas e aqueles ignorantes, porque é isso que as pessoas, que a gente vai chamar esse sujeito preconceituoso e agressivo e racista de ignorante. Eu estou aqui, eu estudei muito, continuo estudando muito, e é para falar para essas pessoas como que ela pode ser humana, por exemplo, né? O que é ser humano? O que é ser empático, né? Então, eu estou aqui e eu vou dizer gratidão e obrigado pela experiência, né, de estar falando com o Sami, encontrar com o Sami, de você obrigado a você, Gi, por ter proporcionado esse encontro de hoje. Enfim, aí a gente fica aí à disposição, eu só tenho a dizer gratidão a vocês. Sami, o espaço é todo seu. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer sempre a oportunidade de lugar de fala, de podermos explanar sobre esse tema, sobre esse pilar. É sempre necessário estarmos, né, aprendendo. Eu costumo dizer que hoje estou aí com os meus 40 e poucos anos, mas sempre é um aprendizado. Estar nessa segunda edição aqui do evento, para mim, é sempre muito prazeroso, porque estou sempre com mestres, né? Esse ano, professor, muito obrigada pelo aprendizado que a gente tem aí, que a gente tivemos essa noite, né? E que possamos cada vez mais termos mais Raimundos, mais Giseles, e mais profissionais humanizados, que a solidariedade, né, que a empatia esteja presente em cada profissional. Aceite, se você conhece um LGBT, se você conhece uma pessoa TT, não exclua da sua vida, não seja mais um preconceituoso. Faça a diferença, que aí você vai se sentir bem melhor. A minha fala, eu gostaria de terminar, Gi, pedindo, com todo respeito, peço licença, a ciência e a educação, mas nós estamos vivendo hoje uma situação muito triste aqui no nosso município aglomerado, que é a questão da mata ciliar. Vamos preservar nossa fauna, nossa flora, os nossos animais. Não vamos deixar
que pessoas que só pensam em dinheiro, que só pensam em avanços tecnológicos, destruam o que nós temos, que é a nossa história, a nossa fauna, a nossa flora. Todos juntos somos mais fortes, tá bom? Um grande beijo, espero no terceiro ano que vem estar aqui de novo, hein? Só que dessa vez aí presencial. Tá na hora da gente fazer um presencial, né? Muito obrigada, prazer enorme ter compartilhado essa live com você, Raimundo. Gi, gratidão eterna. Beijos a Tainã, a Tainã Franco, que também está aí, né, no elenco aí, né, da organização e de mediações. E a todos, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Até 2022, com certeza, sem sombra de dúvida, a gente vai fazer um babado nos bares aqui de Jundiaí, que não vai ter para do Brasil nenhuma. Olha, só vai dar Jundiaí, só vai dar diversidade em 2022, pode ter certeza. A gente vai colocar ciência nos bares, sim, educação para todo mundo. Então, aqui, eu vou agradecer mais uma vez a União de Capoeira Desporto das Américas e a Federação Paulista de Capoeira, essa noite, que nós tivemos também uma live linda com os mestres capoeiristas, com intercâmbio em Portugal, então foi muito incrível. Sami, bom, na quinta-feira eu te dou um abraço, eu vou ter que te dar um abraço. E, Raimundo, receba meu abraço virtual, você sabe que você é meu mestre mesmo, tenho um respeito enorme por você. Então, muito obrigada mesmo e boa noite e até 2022. Beijo.